Olá, o meu nome é Murilo e eu vou contar para vocês um fato terrível que aconteceu em minha família há muitos anos atrás. Eu moro no sul e hoje já sou casado e pai de 2 filhos, porém jamais esquecerei daquela noite. Eu tenho um primo, ou tinha, pois eu não sei se ainda está vivo já que eu não o vejo desde aquela maldita noite. Ele se chama Roberto. Há muitos anos que não tínhamos contato com esse meu primo, tendo em vista que os meus tios se mudaram para um local muito distante e praticamente inviável para visitar, segundo o que deixaram de aviso em um papel colado na porta. Quando esse meu primo nasceu, e eu sei disso pois eu sou bem mais velho que ele, foi uma alegria só para os meus tios. Porém, quando Roberto tinha por volta de seus 10 anos, ele demonstrava um comportamento muito agressivo. Ele estava bem e do nada ele ficava violento. Me lembro que em uma vez ele brigou na escola e soubemos que nessa confusão ele encheu outro garoto de mordidas. Quando meu primo estava por volta de seus 13 anos, estranhamente não saía muito de casa. Os meus tios começaram a ter um controle absurdo e exagerado de suas saídas para a rua. Todos achávamos aquilo muito estranho, mas o que poderíamos fazer? Os meus tios sempre foram na igreja. Eles eram evangélicos fervorosos mesmos de frequentar a igreja quase que a semana toda. Então, na cabeça de todos nós, aquilo deveria fazer parte de alguma doutrina religiosa, e com isso, ninguém se metia. Esse meu primo tinha época que nem se via a sua cara na rua. Quando ele completou seus 14 anos foi quando eles se mudaram, e desde então ninguém mais teve notícias. Eles se mudaram no meio da madrugada, sendo assim, não teve como ninguém da família perguntar para saber onde seria o paradeiro deles. A única informação foi a que deixaram escrita em um papel colado na porta, como eu mencionei, que tinham ido para um lugar distante de tudo, pois precisavam de privacidade e que não queriam visitas. Pois bem, depois desse breve resumo, passaram-se anos, muitos anos mesmo, acho que uns 30 no mínimo. E eis que quem aparece no portão da minha casa? Pois é, esse meu primo Roberto. Ele apareceu dizendo que estava com saudades e que gostaria de recuperar o tempo perdido, e nos deu a notícia triste sobre o falecimento de seus pais. Segundo ele, a mãe morreu de depressão profunda jogada em cima de uma cama, e o pai de um ataque de cachorro do vizinho que se soltou e tragicamente pegou ele. No meio de toda aquela conversa, ele perguntou se poderia ficar uns dias em nossa casa até que se ajeitasse e arrumasse um cantinho para ele. Não tinha como eu dizer não com ele parado ali no meio da minha sala. Então disse que sim e que ele poderia ficar ali até que tudo se ajeitasse para ele. Pois bem, os dias foram passando e ele em nossa casa. A minha mulher, já incomodada, pois não tinha privacidade dentro da sua própria casa, me obrigou a ter uma conversa com o meu primo. Quando eu fui falar com ele, ele me chamou para irmos pescar, pois ele morria de saudades dessa época. Eu achei que seria o momento perfeito para tal conversa e aceitei. Como isso era numa quinta-feira, então marcamos para sexta-feira e no dia seguinte nós fomos. Mas ele foi nos guiando até um local muito distante e isolado. Eu perguntei por que não íamos no pesqueiro tradicional que sempre íamos. Ele disse que esse para onde estávamos indo era melhor, pois além de ser mais silencioso, era distante e ele já estava acostumado a ficar sozinho. Eu perguntei se ele realmente sabia para onde estávamos indo. Ele deu um sorriso estranho e disse que sim, que ele conhecia aquelas matas e já estava acostumado a andar por ali durante a noite, e logo em seguida me perguntou se eu estava com medo do bicho-papão. Eu sei que nesse momento eu dei uma risada na cara dele. Então eu parei o carro e seguimos uma trilha curta até chegar em um lago bem grande que se iluminava com a luz da lua de maneira inacreditável de tão lindo que era. Com o passar das horas e o avançar da noite, percebi que meu falante primo estava muito calado. Então eu puxei papo perguntando por que os pais dele o levaram para um lugar tão longe. Ele já tinha falado algumas coisas quando apareceu, mas eu queria mesmo era puxar assunto. Então ele perguntou se realmente eu queria saber. Eu concordei dizendo que sim, e ele simplesmente me disse que era um animal.
que ele era uma aberração da natureza e que não poderia viver entre as pessoas sem que acontecesse alguma tragédia. Eu questionei perguntando que conversa era aquela de ser um animal. Aí ele me disse que era um lobisomem. Na hora me deu vontade de rir, mas ele estava muito sério falando aquilo. Então, para dar uma palavra de conforto, eu coloquei uma de minhas mãos em seu ombro e a sua pele estava inacreditavelmente quente, pegando fogo mesmo, muito mais quente do que uma pessoa febril. Nessa hora, eu me assustei e perguntei se estava tudo bem. Ele me pediu desculpas e mandou eu imediatamente correr para o mais longe possível. Quando ele disse isso, a fisionomia de sua face estava diferente. Os seus dentes estavam para fora da boca e a sua voz estava mais grossa. Eu me levantei, pois aquilo estava muito estranho e confuso para mim. Ele então começou a gritar, a se contorcer e a emitir um som assustador. Era um som que misturava a sua voz em gritos de dor e uma voz de uma outra coisa que realmente parecia um animal rosnando querendo sair de dentro dele. Então eu corri deixando tudo ali e fui o mais rápido possível até o meu carro. Eu entrei, liguei ele e acendi os faróis na direção de meu primo. E aí eu fui acompanhando todo aquele show de horrores. Diante dos meus olhos, o meu primo Roberto, aquela criança que praticamente vi nascer, agora estava diante de mim se transformando em um animal grotesco e desconhecido. Ele tirou a sua roupa enquanto se debatia, ficando pelado, e o seu corpo foi mudando. Nele foram crescendo pelos. As suas pernas e braços esticaram de uma forma inexplicável, e aos poucos foi surgindo na minha frente aquilo que todos chamam de lobisomem. Eu manobrei o carro e fiquei olhando pelo retrovisor o desfecho daquela situação. Quando terminou, ele se pôs de pé e era imenso. Ele tinha facilmente 2 metros de altura. Era quase do tamanho de uma porta. Ele parecia um urso de tão forte que era. Ele olhou na direção do carro e ameaçou vir para cima. Ali eu acelerei e fui embora, o deixando para trás. Pelo retrovisor eu vi ele correndo e sumindo para dentro da mata. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para minha esposa, que não estava acreditando, porém assustada com o meu pavor. Eu tranquei a casa toda, eu não sabia o que fazer. E se meu primo por acaso viesse atrás de mim? Mas não, a noite passou tranquila. Quando foi na manhã seguinte, sim, ele apareceu no portão pedindo se poderia se explicar, que ele só queria se desculpar. Então eu peguei uma faca e deixei ele entrar apenas no quintal. Ele disse que a faca era desnecessária, mas se me fizesse me sentir seguro, tudo bem, mas que ele não iria fazer nada, apenas se explicar. Ele disse que a sua maldição começou muito antes dele nascer através de seu pai. Ele explicou que o seu pai, há muitos anos atrás, antes de ser da igreja, ele não frequentava a casa de Deus. Ele era do mundo, como dizem por aí. E que nessa época ele teve um caso com uma suposta feiticeira que realizava trabalhos de magia negra em um terreiro. O seu pai não sabia disso. Ele só ficou sabendo pois foi em uma festa a convite dessa mesma feiticeira, e nesse lugar, lá ele viu de fato quem ela era e como ela vivia. O seu pai, por medo, pois não estava acostumado com aquela situação, foi embora sem nem ao menos se despedir. E a partir desse dia, ele ficou evitando o contato e de se encontrar também com essa feiticeira. Passado algumas semanas, o seu pai conheceu a sua mãe e então eles começaram a namorar. A mãe dele, sendo de igreja, começou a levar o seu pai aos cultos. E foi assim o namoro deles, até que o seu pai pediu a sua mãe em casamento depois de algum tempo. Certo dia, mesmo evitando, ele encontrou a feiticeira em uma praça. Ele estava de mãos dadas com a sua mãe e ficaram os três frente a frente. A feiticeira, com ódio no olhar pelo fato do seu pai ter sumido e não ter dado uma explicação, agora ela estava diante dele e ele com outra mulher. Na cabeça dela, ela tinha sido traída por ele, o que não foi verdade, mas ela amaldiçoou os dois, que pela humilhação e ódio que ele fez a feiticeira passar, ela disse que o primeiro filho daquele traidor seria uma besta fera que se alimentaria de carne, e que isso seria para todo sempre até o fim dos dias dele, do pai, da mãe e do filho, no caso, o meu primo, e saiu falando palavras desconexas. O pai dele tentou explicar,
mas já era tarde demais. A maldição estava lançada. Quando ele estava com seus 13 para 14 anos, certa noite ele passou muito mal e desmaiou. Quando ele acordou, ele estava amarrado com correntes e deitado no chão. A sua mãe estava chorando de pé e o seu pai em silêncio olhando para ele. E assim foi durante muitos anos, até que a sua mãe faleceu de desgosto por ter dado à luz a um monstro. Na hora eu lembrei do que ele havia falado antes e perguntei se ele tinha matado o próprio pai, pois ele falou em um ataque de cachorro. Ele disse que não sabia, pois ele não tinha controle e nem consciência de seus atos, pois quando ele vira aquela aberração, ele só apaga e o ser que vive dentro dele toma conta. E essa dúvida de carregar essa culpa de ter provavelmente matado o próprio pai o consome, pois quando ele retornou para casa pela manhã, os vizinhos que achavam que ele trabalhava à noite o seguraram antes dele chegar em casa e disseram a ele que tinha acontecido uma tragédia, que o pai dele tinha sido atacado por um animal muito grande e que parecia um cachorro. Eles ainda tentaram pegar o bicho, mas ele havia fugido. Eu perguntei como ele chegou em casa nesse dia, pois eu tinha visto ele retirar as roupas antes, e pela história das pessoas, o animal fugiu. Ele disse que roubou umas roupas em um varal antes do amanhecer, quando já estava voltando ao normal a alguns quilômetros de casa. Depois disso tudo, ele me deu um abraço forte e me pediu perdão pela noite, pois ele poderia fazer mais uma besteira e causar mais uma desgraça, que ele não sabe quando ele vai ou não virá, que ele não tem controle e é sempre pego de surpresa, por isso vive afastado. Ele achou que talvez pela presença da família o ajudaria e faria essa maldição ter um fim, mas não foi o que aconteceu, e que ele teve a certeza que as palavras da feiticeira se cumpririam, que aquilo iria até o fim dos dias dele. Então ele deu as costas dizendo que iria novamente se isolar de todos em alguma floresta e foi saindo, sumindo e virando a esquina. Desde então, nunca mais o vi. Bom pessoal, a decisão de contar isso foi muito difícil para mim, mas a minha esposa me disse que eu não poderia carregar isso comigo para sempre, que outras pessoas deveriam saber, e hoje estou aqui. Muito obrigado pela atenção e oportunidade, Deus abençoe o trabalho de vocês e uma boa noite.